Para você que clama, essa é a palavra da fonte. Jeremias capítulo 6, versículo 6, diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Cortai as suas árvores e levantai uma tranqueira contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada. Só há opressão no meio dela. Como o poço conserva fresca suas águas, assim ela conserva fresca a sua maldade. Violência e estrago se ouvem nela, enfermidades e feridas há diante de mim continuamente. Sê avisado, ó Jerusalém, para que não me aparte de ti, para que eu não te faça uma assolação, uma terra não habitada. Jeremias, ele era um dos profetas que estava ativo, um profeta chamado para essa época do exílio, onde o povo de Judá foi levado para a Babilônia por conta dos seus pecados. E quando a gente fala sobre essa época do povo, tanto de Israel quanto do povo de Judá, a gente fala muito sobre os ídolos, os deuses com quem o povo se envolveu, deuses estranhos, os quais o Senhor falou para eles não servirem. Eles adoraram esses deuses, serviram esses deuses. E esse foi um dos fatores que pesou muito para que Deus viesse com juízo sobre o povo. Mas isso não é tudo. Nós mesmos damos muita ênfase para essa questão da idolatria, mas a gente vê tanto em Isaías quanto em Jeremias, todos esses profetas dessa época, uma ênfase muito grande na opressão do próprio povo. Os poderosos do povo, os reis, os ricos, os senhores daquele povo, oprimindo o próprio povo dele e o estrangeiro. A gente vê em Isaías falando, olha, é esse o jejum que eu quero? Que o homem se aflige a sua alma um dia, vista pano de saco. Não é o jejum que eu quero, que você solte as cordas da opressão, solte as amarras da opressão, que você visite o órfão, a viúva. A gente ouve muito falar sobre isso. E nesse texto aqui, mais uma vez, o Senhor diz no versículo 7, olha, e feridas, enfermidades e feridas estão continuamente diante de mim. Nós vemos aqui nesse texto um Deus que está olhando para o seu povo e que contempla tanto aqueles poderosos, tanto que oprime quanto o oprimido. A gente vê um Deus que vê aquela pessoa doente, enferma na cama. A gente vê um Deus que vê a pessoa que, talvez pelo excesso de trabalho, ali pelo trabalho escravo quase, que talvez os pobres ali passavam, que tinha um corpo coberto de feridas, as mãos calejadas, o sofrimento, a fome, a angústia. A gente vê aqui nesse texto um Deus que contempla tudo isso e diz, olha, isso está continuamente diante de mim. E um Deus que fala, por causa disso, Jerusalém, você vai ser castigada. É por causa disso, porque Deus é um Deus bom e Ele tem um compromisso moral consigo mesmo. Ele não pode deixar de castigar o opressor. A gente acha às vezes que Deus quando nós falamos da bondade de Deus, a gente omite, cobre a ira, a fúria de Deus contra o opressor. Mas logo, como Deus ele ama, ele logo tem que odiar aquele que fere a quem ele ama. Como Deus é bom, ele tem que odiar toda a maldade. Entende? Então, se Deus ele é justiça, ele odeia a injustiça. E ele tem uma obrigação moral consigo mesmo de punir a injustiça. Então, esse Deus ele se levanta, ele fala para o povo de Israel, olha, essa injustiça, essa maldade contra o povo está continuamente diante de mim. E por que eu estou falando isso? Porque nós, como igreja protestante, igreja evangélica, por muitos anos nós levantamos o nosso dedo para aqueles da igreja católica, para aqueles que são católicos e que têm adoração com ídolos, e nós levantamos o nosso dedo acusatório e falamos, olha, Deus vai pesar no... E isso é verdade, isso é pecado, isso é abominável a Deus. Deus abomina isso, sim. Mas isso é mais um pecado. E nós devemos ter cuidado na nossa vida para não entrarmos nesse mesmo erro aqui, de também, além disso, nos livrarmos da idolatria, mas caímos no pecado
da opressão do próximo, de ter um coração insensível para com aquele que sofre, de ter um coração que não olha, não contempla e não tem essa atitude como Deus tem contra a injustiça. Nós não podemos passar por cima dessas coisas. Isso não vem do caráter de Deus, isso não é parte de quem Deus é. E Deus pune isso tanto quanto a idolatria. Mas outra coisa que eu vejo aqui nesse texto é no versículo 8, ele diz: "Se avisado, ó Jerusalém, para que não me aparte de ti, para que não te faça uma assolação, uma terra não habitada." É claro que esse texto aqui, esse versículo, ele vem como um aviso, né? Como quase uma ameaça, talvez se uma ameaça da parte de Deus falando: olha, ser avisada, você está à beira de cair nesse precipício. Não se brinca com Deus irado, de Deus não se zomba. Então seja avisada, ó Jerusalém. Mas a gente vê aqui também um Deus que tem o desejo de que o povo volte atrás. Em outras versões que eu li, ele diz: olha, se avisada, Jerusalém, para que eu não vire minhas costas para você em nojo. Então nisso a gente vê um Deus que ele não quer virar as costas. Ele não quer ter nojo, não quer ter esse desgosto com o seu povo. Mas pelo contrário, ele quer estar de frente para o seu povo, em prazer, em alegria, em deleite com o seu povo. Esse é o desejo do coração de Deus. Ele fala: olha, para que não faça de você uma assolação, uma terra não habitada. O desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus é que nós voltemos atrás e que Ele possa habitar conosco. Deus é um Deus que deseja habitar com o seu povo. Ele não está contra nós, Ele não está nos ameaçando, falando: olha, se você cair, eu vou sair. Deus não é menino, Ele não faz isso. O desejo do coração de Deus é habitar comigo e com você. O desejo do coração de Deus é ter você como uma alegria, o deleite do coração dele. Mas porque Ele é justo, porque Ele é bom, Ele precisa punir o pecado. E Ele fez isso em Jesus. Mas nós sabemos que os nossos erros também têm a consequência. Então, hoje o meu chamado para você é: sonde o seu coração. Veja se há algo no seu coração que tem desagradado a Deus. Porque o desejo dele é que você seja o prazer dele. O desejo dele é que você seja habitado pelo Espírito dele. Esse é o desejo de Deus. Deus está torcendo por isso. Mas Ele precisa que você volte atrás. Ele precisa que você sonde o seu coração e se arrependa. Até a próxima palavra. You are faithful.